Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer então o perguntão hoje, que fazia uns dias já que eu não fazia, porque a gente resolveu publicar um estudo aí, que eu acho muito importante. Quem não viu, veja e reveja o vídeo do estudo sobre o aporte mensal constante, tá? Esse vídeo é muito importante para todo mundo que investe no Tesouro Direto e de repente fica um pouco inseguro, fica um pouco abalado, afinal de contas, as notícias não melhoram nunca, né? E as taxas também não fazem nenhum movimento de queda mais significativo. E isso deixa muitas pessoas apreensivas, mas observe a estratégia mais básica que tem, pessoal. E, e ela te coloca numa posição assim, no percentil aliás, no Q3, né, no percentil 75 de acertos de um outro investidor que tentaria acertar esses melhores dias, né, para obter mais títulos no final. Vejam aquele vídeo, é fundamental, tá? E também para aquele pessoal que fica, né, sempre com medo do futuro e tal, será que paga, será que não paga? 15 de agosto, pessoal. Agora, semana passada. Aconteceu, foi mais um dia, mais um pagamento de cupons de NTNB de Unopar e tudo transcorreu absolutamente normal. Absolutamente normal, tá? Então, pessoal, não tem com o que se preocupar, certo? Cada um tem que fazer o seu investimento direitinho e focar no aporte, né? Então, começando aqui, pessoal. Tenho 29 anos, fico em dúvida se compro o prazo certo para a aposentadoria. Compro IPCA 45 principal, quer dizer, agora não dá mais, né? Porque desde fevereiro desse ano que o Tesouro trocou pelo 50. IPCA 45 com juros e renda mais 5,5. Olha, The Invest, eu acho que é o nome, né? Então, The Invest 96. Muito bem, deixa eu dar uma pequena sugestão aqui. Estabeleça uma idade para a aposentadoria. Pode ser 60 anos, seria bem razoável. Pode ser 50 anos também, seria bem audacioso. Ah, existe aquele ditado, né, que cabeça parada, laboratório do capeta, não tem? Então, de repente, deixar para se aposentar um pouquinho depois não é tão má ideia assim. Mas, voltando, vamos utilizar então 60 anos. Ora, foque nos títulos que no Renda Mais, que vai começar a pagar em 30 anos, por exemplo, né? É, IPCAs principais que vençam antes disso, que é você vai, nos vencimentos deles, comprar IPCA com juros ao longo do caminho e focar num IPCA com juros que, de preferência, ultrapasse os 30 anos. Então, pensando desse jeito, nessa lógica, a gente teria as seguintes escolhas possíveis. Bom, essas taxas de preços estão um pouquinho desatualizadas, mas vamos lá. A gente está pensando, então, a aposentadoria daqui a 30, 31 anos. Então, IPCAs principais, pensando assim, que no vencimento você pode investir neles e vai comprar IPCA com juros, você poderia comprar os três, tá? Fica a seu critério. Pensando no comprar IPCA com juros que ultrapasse esses 30 anos, nós temos o 60, que vai ultrapassar, que está fora do rol pela operacionalização do pagamento de juros, mas ele, ele te dá aí mais 5 anos, né? Nós temos, então, 35 anos, 2060, é em 55 a sua aposentadoria, né? Então, o Renda Mais 55, tá? E nenhum Educa por enquanto. Se pintar algum Educa 55, pode ser interessante, mas eu preferiria, com tanta antecedência assim, o Renda Mais, porque ele vai manter o pagamento por 20 anos.
e o Educa são só 5, né? Então, para se aposentar e esquecer, seria o renda mesmo, né? E daqui a pouco que eu digo, dentro dessa jornada, comprar também o Renda Mais 75 quando for lançado. Por quê? Porque é bom fazer uma ponte de 40 anos de rendas mais, tá? E aí você vai comprar o mesmo número de títulos nos 2 prazos para manter a renda uniforme, crescente ao longo desses 40 anos, tá? Crescente com a inflação. Bom, então seria isso. Numa carteira para a aposentadoria, pessoal, precisa ter pré-fixado Tesouro Selic? Não. Cada um fazendo a sua função. O Selic seria para uma reserva de emergência e os pré-fixados seriam para quem quer adicionar um pouco de risco e tentar um ganho maior, que nem sempre vem, certo? Temos aqui outra pergunta do 45. É possível fazer um cálculo investido no IPCA 45, mas resgatando em 35, considerando taxa e inflação de hoje até o final? Bom, o IPCA 45 não está mais no rol, tá? São pessoas com nicks diferentes que fizeram a pergunta em vídeos diferentes, mas foi uma pura coincidência, né? Alguém está comprando IPCA principal aqui e essa pessoa também falando em IPCA principal 45. Pessoal, cuidado. Se vocês estiverem comprando esse título de corretora, muito cuidado. Por quê? Porque esse título não fica no seu CPF, ele é da corretora. E você provavelmente está pagando spread para a corretora. Muito cuidado, a gente tem que comprar títulos do Tesouro, única e exclusivamente do Tesouro, para não perder tempo. Quero dizer, perder dinheiro, né? Porque a gente vai perder tempo porque esse título vai ser vendido para você com uma taxa menor do que a que está sendo praticado no Tesouro e, portanto, mais caro. Isso aqui se chama tomar o spread, né? Você vai tomar o spread na cabeça. Bom, mas então, ele estava falando do IPCA 45, né? Dá para fazer isso na própria calculadora do Tesouro, tá? Mas eu posso dar uma formulazinha bem rápida, que seria o seguinte, ó. Se a gente pegar, vamos ver, aqui não seria preço e taxa de compra, porque aqui é resgate, tá? Mas aproximadamente, tá? A gente sabe que a 7,16 a taxa de compra estaria em 7,04 e o preço, ao invés de 1.168, estaria provavelmente 1.120, 1.110, algo assim, tá? Então você pegaria esse preço de hoje, pegaria essa taxa 7,04, estima aí uma inflação de 5% ao ano, um pouco mais, um pouco menos. Até vamos fazer na calculadora aqui, tudo estimando, tá, pessoal? Então aí, ó, a grosso modo, 12% de rentabilidade ao ano, tá? Vamos remunerar então esses R$ 1.120, que é o preço estimado de compra, porque aqui na tabela vocês estão vendo o preço de venda para o Tesouro, eu venderia para o Tesouro. Bom, mas não é aqui que eu começo. Eu pego primeiro a taxa, 12%, né? 7,04 mais 5 de inflação, grosso modo 12, tá? Elevado a 10 anos, que é você quer tirar em 35, né? 3,10 vezes 1.120, que é o nosso preço estimado, daria o título a 3.478 daqui 10 anos. Só que, aí tem um detalhe, isso aqui seria a correção pela taxa mais inflação, pura e simples. Mas você vai chegar nesse valor, você chega nesse exato valor se a taxa estiver absolutamente igual e a inflação que ocorrer for exatamente 5, tá? Então, mas tirando a inflação, vamos fazer de conta que é 5, chegou lá em 35, que é o momento que você quer fazer o resgate antecipado. Se a taxa lá em 35 estiver igual aos 7% de hoje, você vai tirar mais ou menos isso. Claro, vai ter imposto de renda. Se a taxa estiver maior, você vai sofrer marcação a mercado. E aí você vai ter um montante menor,
certo? E se a taxa, por outro lado, cair e tiver IPCA mais 6, ou IPCA mais 5, ou IPCA mais 4, você vai ter um montante maior nesse momento. E aí você vai ter ganho de marcação a mercado. Deu para entender? Tá? Então a gente pode fazer o cálculo de uma inflação estimada mais a taxa do título para tantos anos. Você pode fazer essa continha porque ela vai corresponder ao preço do seu título lá no futuro se a taxa for igual à do momento da compra, tá? Isso aí quase ninguém fala na internet, tá? Mas é um belo atalho. E aí você nem precisa usar a calculadora do Tesouro Direto. Só que tem que prestar atenção no seguinte: essa sua conta vai valer se a taxa for igual. Se a taxa lá do futuro estiver mais alta, você vai ter menos. Pelo contrário, se a taxa estiver mais baixa, você vai ter mais. Certo, pessoal? Bela dica essa, hein? Temos aqui uma pergunta que é mais um depoimento do que uma pergunta que eu vou ler para vocês. Bom dia, Natan e ouvintes do Finanças para Ti. Consultando uma popular inteligência artificial, fiquei curioso de saber qual é, viu? Com a pergunta: qual é o canal do YouTube que mais fala profundamente sobre o Tesouro Direto? Obtive a resposta: vários canais no YouTube abordam o Tesouro Direto. Com base na minha pesquisa, alguns dos canais que aparecem com frequência são Tesouro Direto, que é o próprio do governo, né? E Finanças para Ti. Olha, muito obrigado. Eu também fiz essa pesquisa no ChatGPT e não obtive nenhuma resposta, viu? Ele falou mais em canais genéricos, assim. Canais de finanças genéricas, né? Muito bem. Parabéns até pelo ótimo trabalho, obrigado. E aproveitando o momento, aquela previsão da IA, que foi com o ChatGPT 3, pessoal, se não me engano, que eu fiz assim que os títulos começaram a bater 6%. Não, não. Um mês antes, eu acho. Foi um mês antes. Aquela previsão da IA para as taxas para o horizonte de alguns meses, realizada por você aqui no canal, alguns meses atrás, na verdade, eu acho que já faz mais de ano. Alguns meses atrás foram mais ou menos fiéis. Não, foi muito fiel. Porque o que a IA fez, o que o ChatGPT fez, ele começou a aumentar as taxas dos títulos sem parar, chegando a 8%, pessoal. A IA acertou. Aquilo, olha, me perdoem a palavra, aquilo é uma bruxaria. Tá? Assim, ele acertou. Ele começou a mudar a resposta quando eu refinei mais a pergunta. Mas a pergunta nua, crua e direta, né? E eu até recebi algumas piadas de vocês depois disso, piadas muito positivas, claro. Mas a pergunta nua, crua e direta foi aquilo, ia disparar. E foi exatamente o que aconteceu, pessoal. Bateu os 8, não em todos os títulos, claro, só ali nos IPCAs curtos, mas a verdade é que alguma coisa fez essa IA acertar. E será que foi a tabela que eu inseri? Não sei, né? Não sei. Não sei mesmo. Não sei o que dizer. Será que ela seria capaz de prever do que pode vir pela frente no plano de uns 18 meses para frente? Opa, cortou aqui. Olha, tô pensando em fazer de novo, só que não sei se dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Tô citando esse velho ditado para dizer para vocês que eu não acredito que ela vai me dar uma resposta tão esotericamente certa, né, como aquele momento. Eu não sei, não. Eu não sei. Acho que não daria, tá? Mas estou pensando em fazer perguntas de novo. A questão é que o chat GPT foi alterado, veio a versão 4, agora veio a versão 5. A versão 5 teve bugs, né? Teve problemas. Eu não sei se vocês viram só, desviando um pouquinho o assunto, falando de informática e menos de tesouro. É o seguinte, vocês viram eles fizeram uma pergunta para o ChatGPT 5. Quantas letras B estão presentes na palavra blueberries? E a resposta é 2, né? Tem 2 Bs em blueberries. E ele respondia 3. Pode, pessoal? Pode? Pois é. Até que eles
tiveram que reformular ali algumas linhas no código e ele passou a responder certo, mas muito chato. Então eu não sei, sabe, os caras vivem mexendo, essa que é a verdade. Eles vivem mexendo nessas inteligências artificiais, e eu acho que muito da essência boa que se tinha já está perdido, sabe. Não sei, mas talvez eu faça outra simulação no futuro, vamos ver. Aceito sugestões do que perguntar para IA, tá. Durante a fase de acumulação, entendo que não é uma boa estratégia investir em títulos com pagamentos de juros semestrais, pois a ideia é acumular capital e não usufruir dos resgates, mesmo replicando os cupons. Mas se você vai replicar, você não está usufruindo. Então, meio que não faz muito sentido isso aqui, né? Se a gente está reinvestindo, a gente não está usufruindo, tá? Está certo meu raciocínio ou existe uma estratégia de aplicação em juros na fase de acumulação? Eu não concordo, viu, porque os títulos que pagam juros, e agora os educas e os rendas, quando começarem a pagar, eles vão ser uma excelente fonte de fluxo de caixa. Eu já contei aqui a minha história muitas vezes, talvez você seja novo no canal, mas é o seguinte, lá na época da pandemia, eu me debati com muitas questões, né, porque eu era ávido comprador de Tesouro IPCA principal. Eu comprava muito IPCA 35 e 45, né, praticamente concentrado nesses 2 títulos aí. E aí vocês sabem, né, o choque que foi aquele evento, a pandemia, e eu me vi tendo que tomar uma decisão muito forte. A gente não sabia o que ia acontecer no futuro, estava tudo sob forte ameaça, não se podia muitas pessoas não podiam sair para trabalhar. Eu, pela minha atividade, que eu sou médico, né, para quem não sabe, tive que trabalhar me expondo a esse risco, graças a Deus não aconteceu nada, tá. Mas, foi uma fase muito difícil. E aí, a decisão que eu tive que tomar foi a seguinte: "Poxa, eu vou continuar investindo em Tesouro IPCA principal, ou daqui a pouco acontece alguma coisa, daqui a pouco, enfim, acontece alguma coisa na família, alguém precisa e tal, eu preciso ter pagamento dos cupons de juros, não só para necessidade, mas também se a economia passasse a andar mal pelos constantes, bloqueios e tal, das pessoas não poderem trabalhar, aquela coisa toda, eu pensei: "Meu Deus, vai cair PIB, vai vir recessão depois, a crise vai ser pior que a de 2008", tudo isso se passou pela minha cabeça. E aí eu pensava: "Puxa vida, ficar segurando IPCA principal, com tudo isso pela frente, não vai ser fácil, vai ser bem complicado". E aí eu tive a ideia de começar a comprar o IPCA 55 com juros. E deu muito certo, e deu muito certo. Graças a Deus eu não precisei gastar nenhum cupom com nenhuma emergência, mas o que eu previa aconteceu, só que de um outro jeito, né. Não aconteceu propriamente uma recessão ou a economia ficou muito mais parada do que se previa, não, até que não. Mas a inflação voltou a bater no Brasil. E o risco brasileiro voltou a aumentar, ficar alto, como era em tempos pregressos. Ah, o governo de então teve uma virada populista e depois foi eleito um governo populista propriamente dito, o que contribuiu para as taxas voltarem a ficar constantemente acima de 6%. Então, se eu tivesse escolhido continuar a investir nos IPCAs principais naquela época, eu ia estar carregando prejuízo de marcação a mercado, tendo que esperar o vencimento desses títulos, o que é muito angustiante. Como naquela época da pandemia, 2020 para cá, eu foquei em comprar muito mais o IPCA 55 com juros, o que aconteceu? Ora, pessoal, pega aí 2020. O título foi lançado em fevereiro, em março eu comecei a comprar. Então, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 5 anos e meio, ou seja, 11 cupons. Em 11 oportunidades, esse título me pagou e o Tesouro Nacional foi perfeito, não atrasou nenhum momento, pagou tudo direitinho, para os que têm medo aí de calote, e eu pude reinvestir
em todas essas 11 oportunidades. Portanto, o Tesouro IPCA continua tendo o seu papel maravilhoso, mas as pessoas têm que abrir um pouco mais a cabeça para ver como é legal ter o IPCA com juros. Porque você está garantindo o crescimento do seu patrimônio, porque você vai receber um VNA por título lá no final, e você está recebendo esse cupom de juros periodicamente, e você vai reinvestindo, e aí você potencializa os juros compostos, sabe como? Comprando o mesmo título, porque você vai gerar títulos a partir do nada. Ou seja, quem começa com um título, compra 0,02, você vai ter 1,02 no próximo pagamento. Esse pagamento do 0,2, quando você reinvestir, eu me refiro a esse pedacinho, que vai ser quase nada no começo, esse pedacinho quase nada veio do juro composto, entenderam? E esse pedacinho que veio do nada, que na verdade vem do juro composto, é o que vai te deixar, entre aspas, rico. É o que vai te fazer ganhar da inflação, que vai te fazer ganhar do CDI e ganhar de vários outros investimentos no longo prazo, porque o juro composto precisa de tempo para agir, certo? Ele precisa de tempo. Então, o Tesouro IPCA com juros é uma ótima alternativa, é uma ótima forma de diversificar a carteira. Na época eu me entusiasmei tanto que eu cheguei a dizer aqui no canal que todas as pessoas deviam de ter pelo menos 1/3 da carteira de tesouro direto em títulos que pagam juros. Hoje eu já não sei, viu? Pode ser 1/3, pode ser mais, pode ser 100%, pode ser tesouro com juros, educa e renda, ou seja, pode até ser uma carteira sem tesouro IPCA principal. Pode, pode. Por quê? Porque a gente não adivinha as taxas do futuro. E quando você compra um tesouro IPCA principal, você meio que matou o jogo, né? Porque você comprou o IPCA principal e o que tem para fazer agora? Carregá-lo até o vencimento. Ah, mas eu vou tentar marcação a mercado, eu vou isso, eu vou aquilo. Imagina quantas pessoas não tentaram marcação a mercado quando as taxas saíram de 3 para 4, e aí elas ficaram no 4 e viram o título chegar a 7. E aí venderam, né, para realizar o prejuízo. Então não é o raciocínio correto. O raciocínio correto é comprar para ficar. Só que, como eu falei, é difícil, é muito difícil, é muito desgastante, né? Acabei de ver ali o IPCA 45 a R$ 1.100. Na época da pandemia, ele era negociado a 1.300, 1.400, 1.500. E a gente está falando de fatos que ocorreram 5 anos atrás. Correndo CDI, correndo inflação, real se desvalorizando e por aí vai. Então, quer dizer, o Tesouro IPCA com juros te dando ali, né, uma semestradinha, salva a tua carteira. Salva a tua carteira, porque tu pode reinvestir com taxas melhores, né? Se a crise vem, né? E quando a crise for embora, tudo bem, eu vou continuar recebendo os juros. E aí eu posso comprar outras coisas também. Então é um título ótimo, ótimo, espetacular, tá? E a gente tem que abrir um pouco a cabeça e parar de pensar somente no Tesouro IPCA principal e somente em marcação a mercado, tá? Porque o Tesouro permite muitas estratégias, muitas e muitas mesmo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.